Depois de passarmos por kaijus, organizações criminosas e até uma inteligência artificial surtada que se transformou em um robô feito praticamente de metal indestrutível, chegou a hora de falar de uma coisa que até então o universo Resistência tinha explorado muito pouco: o sobrenatural. E não, eu não estou falando de algum cientista maluco criando um monstro em laboratório. Dessa vez a história vai para um lugar completamente diferente. Porque enquanto o Máquina Azul estava ocupado no Japão tentando impedir uma inteligência artificial de destruir metade do planeta, do outro lado do mundo, no Brasil, um garoto de 19 anos estava prestes a descobrir que sua própria família escondia um segredo que era muito mais antigo do que qualquer organização criminosa ou tecnologia alienígena já apresentada nessa história. Este é o Jacob Ferreira, um brasileiro de 19 anos que, olhando de fora, parecia ser exatamente o tipo de pessoa que você provavelmente encontraria em qualquer grupo de amigos. Ele era extremamente sociável, impulsivo, gostava de fazer piada, tinha uma confiança quase absurda e era mulherengo pra caralho, daquele tipo que conseguia transformar uma conversa normal em uma tentativa de flerte em questão de segundos. Não é à toa que no ensino médio ele deteve o recorde de 6 namoradas. Mas apesar de toda essa personalidade meio inconsequente, Jacob tinha uma característica que poucas pessoas percebiam logo de cara: quando a situação realmente ficava séria ou quando ele se encontrava em uma situação onde o clima estivesse pesado. Ele sabia parar de brincar, e isso talvez fosse uma das maiores qualidades dele, porque diferente de muitos heróis desse universo, Jacob ainda não tinha absolutamente nenhuma ideia de que um dia se tornaria um deles. Na verdade, até aquele momento ele era só um garoto normal, ou pelo menos tão normal quanto alguém poderia ser em um mundo onde monstros gigantes apareciam de vez em quando, e organizações como a C&V já faziam parte da vida cotidiana de muitos. E talvez a única coisa realmente extraordinária na vida de Jacob fosse seu melhor amigo, Doug Cooper. Um canadense que havia conhecido ainda criança quando os dois tinham apenas 5 anos e estudavam em uma escola criada pela C&V para preparar uma nova geração depois de tudo que havia acontecido com a Ilha da Caveira. Eu abordo sobre esse tópico no próximo episódio, e se existe uma coisa que eu preciso deixar bem clara antes de continuar, é que Jacob e Doug não eram simplesmente amigos, eles eram praticamente irmãos. E a amizade dos dois começou de uma maneira tão improvável que provavelmente ninguém naquela época imaginaria que eles ainda estariam juntos quase 15 anos depois. Jacob era um dos piores alunos daquela escola, não porque fosse burro, quer dizer, também é um pouco disso. Mas também ele simplesmente não estava nem aí para estudar. Como ele não entendia nada das matérias, ele deixava muitas atividades de lado, colava em provas, arrumava confusão e estava constantemente a um passo de repetir de ano, ou pior, ser expulso. Enquanto Doug era exatamente o oposto, ele era estudioso, inteligente e extremamente dedicado. Só que inteligência não impedia que ele fosse vítima de bullying, principalmente porque alguns valentões descobriram que podiam obrigá-lo a fazer seus trabalhos escolares. Um determinado dia, Jacob estava deprimido por ter recebido um boletim escolar só com notas vermelhas. Ele caminhava em um parque do campus até que viu 3 valentões dando uma surra feia em um nerdi. E olhando aquilo ele pensou, 3 contra 1 era covardia, e foi lá dar uma surra nos marginais, ajudando aquele garoto nerdi no processo. E foi justamente assim que Jacob acabou conhecendo aquele que se tornaria seu melhor amigo. Enquanto Doug ganhou alguém que finalmente estava disposto a ficar do lado dele. A partir daquele momento os dois passaram a funcionar quase como duas metades completamente diferentes da mesma pessoa. Doug ajudava Jacob com as matérias que ele não entendia e Jacob ajudava Doug a ser mais sociável, a falar com outras pessoas e principalmente a não viver como se toda a conversa fosse uma prova do governo. E eu diria que a relação dos dois funcionou da mesma maneira que a de Exércitos e Feral Kong, filhos de outra mãe mas irmãos de espírito. E os dois cresceram juntos dessa maneira, até chegarem aos 19 anos e sim, por liberdade de expressão os dois têm a mesma idade, mas quando a vida começou a tomar rumos diferentes, Doug estava se preparando para voltar ao Canadá, sua terra natal, até porque ele tinha que ajudar a sua mãe que estava passando por algumas dificuldades, e embora os dois soubessem que aquilo não significava que deixariam de ser amigos,
A ideia de não ter Doug por perto todos os dias começava a pesar um pouco na cabeça do Jacob. Principalmente porque Jacob ainda não fazia ideia de que estava prestes a entrar em uma história que provavelmente nenhum dos dois teria coragem de contar para os próprios pais. E foi justamente nesse período que tinha chegado a hora. Jacob chegou à maturidade o suficiente e recebeu uma relíquia que sua família havia guardado durante gerações, um pequeno rubi vermelho, preso a uma espécie de coleira. E para Jacob aquilo era simplesmente uma herança familiar, algo antigo que havia passado de pai para filho durante décadas. E talvez ele até tivesse achado bonito, mas não havia absolutamente nada naquele objeto que parecesse chamativo. Pelo menos não para ele. Porque existia uma coisa que Jacob não sabia: seus pais, seus avós e todos os membros anteriores daquela família sabiam exatamente o que aquele rubi era, sabiam de onde ele tinha vindo, sabiam que aquela pedra não era humana, e sabiam principalmente que ela carregava alguma coisa dentro dela que não deveria ser despertada tão facilmente, mas decidiram esconder tudo isso do garoto, porque queriam que Jacob tivesse uma vida normal, só que, aparentemente, meu universo Resistência tem um problema sério com famílias tentando dar vidas normais para seus filhos. Naquela mesma noite, Jacob estava voltando para casa nas ruas do Rio de Janeiro. Seus pais moravam perto de uma favela enquanto ele deu sorte de morar no Jardim Guanabara, um bairro consideravelmente tranquilo. Quando percebeu que alguma coisa estava meio errada, não era uma sensação comum de estar sendo observado, era diferente. O ambiente parecia silencioso demais. Os cachorros que normalmente latiam pelas ruas estavam quietos. Os postes de iluminação piscavam de maneira irregular e até os carros pareciam ter desaparecido das ruas. Eu sei que caminhar sozinho à noite nas ruas do Rio de Janeiro é uma coisa assustadora. Quem mora lá entende isso muito bem. Mas até para os padrões do Rio de Janeiro aquilo não era normal. E quando Jacob olhou para trás para conferir se algo estava errado, ele não viu absolutamente ninguém. Então decidiu continuar andando. Porque obviamente ele não fazia ideia de que estava sendo observado do alto de uma casa por uma criatura que parecia ter saído de algum pesadelo. Essa criatura tinha asas enormes, olhos que brilhavam na escuridão, garras longas e uma anatomia que lembrava vagamente um homem, mas que já havia deixado de ser humana fazia muito tempo. E naquele momento, ela estava olhando diretamente para o Jacob caminhando sozinho como uma presa fácil. E então ela desceu voando em rasante. Jacob nem sequer teve tempo de entender o que estava acontecendo antes de ser jogado contra uma parede. E provavelmente teria quebrado alguns ossos, mas ainda assim ele estava vivo. A criatura começou a bater forte nele, espancá-lo de formas brutais, arranhando seu peito na tentativa do que parecia tentar matá-lo. E Jacob até chegou perto disso se não tivesse acontecido uma coisa ainda mais estranha. O rubi começou a brilhar. Uma energia vermelha atravessou o corpo dele, e de repente, Jacob sentiu uma força que nunca havia experimentado antes. Conseguiu empurrar aquela criatura para longe e ficou parado olhando para as próprias mãos sem entender absolutamente nada, enquanto o monstro voltava para cima dele. E foi aí que aconteceu algo ainda mais absurdo. Jacob acertou um golpe que teria sido impossível para um ser humano normal, jogando a criatura vários metros para trás, descobrindo assim que o rubi não era apenas uma pedra. Ele dava poderes a seu usuário. E não eram só poderes pequenos. Jacob começou a perceber que conseguia correr mais rápido, enxergar melhor no escuro, ouvir sons a distâncias absurdas e sentir cheiros que normalmente nem perceberia. Além de uma força e resistência que simplesmente não faziam sentido para o corpo dele. E quando tentou se defender novamente, uma rajada de energia vermelha saiu de seus pulsos e atravessou a rua, destruindo parte de uma parede. E eu gostaria de dizer que Jacob reagiu a isso como um futuro herói responsável, mas estamos falando de um garoto de 19 anos que acabou de descobrir que consegue disparar lasers pelas mãos, então ele ficou completamente desesperado. O problema era que a criatura ainda estava ali. Ela avançou novamente, mas dessa vez Jacob conseguiu reagir melhor, usando a força recém-descoberta para escapar, e durante alguns minutos, os dois ficaram se enfrentando em uma luta completamente desigual, não porque Jacob fosse mais forte, mas porque ele nem sequer sabia o que estava fazendo, enquanto aquela coisa parecia conhecer cada movimento que fazia. E mesmo tendo inúmeras oportunidades de matá-lo, ela nunca atacava diretamente para tirar sua vida, sempre desviava, afastava, derrubava ou tentava agarrar o peito dele com força. Jacob conseguiu escapar por pouco. Quando finalmente chegou em casa, ele estava completamente desesperado, e a única solução viável que ele encontrou para se acalmar foi ligar para os seus pais.
tentando explicar a eles que alguma criatura parecida com um morcego havia tentado arrancar a pedra de seu peito, mas seus pais ficaram em silêncio. E aquele silêncio provavelmente foi a coisa mais assustadora do que qualquer outra resposta na qual seus pais poderiam ter dito, porque pela primeira vez Jacob percebeu que talvez eles soubessem exatamente o que estava acontecendo. E desligou com medo e a curiosidade escorrendo sua mente, pensando melhor em tratar disto pessoalmente com eles. E durante os dias seguintes ninguém encontrou absolutamente nenhum sinal da criatura. Foi aí que o terror começou de verdade. Porque aquela criatura não atacava todos os dias, não aparecia em cada esquina e não ficava perseguindo Jacob como um assassino de filme barato. Ela simplesmente desaparecia durante horas, às vezes dias. E então surgia novamente em algum lugar onde ninguém esperava, deixando apenas corpos, animais mortos, marcas nas paredes ou relatos de uma criatura voando durante a madrugada. E quanto mais Jacob tentava descobrir o que estava acontecendo, mais percebia que aquilo não era um problema recente. Existiam histórias antigas sobre uma criatura semelhante, histórias que falavam de uma entidade associada à escuridão, à noite, aos morcegos e ao mundo dos mortos, uma figura que durante séculos havia sido associada ao nome de Camazotz. E obviamente Jacob não sabia o quanto daquilo era mito, religião, lenda ou realidade, mas uma coisa começava a ficar cada vez mais evidente: aquela criatura não era apenas um monstro qualquer, ela acreditava estar servindo alguma coisa. E quanto mais Jacob investigava, mais o nome aparecia. Camazotz, um deus da mitologia maia, tal qual Kukulkan era, só que enquanto Jacob tentava descobrir quem estava por trás daquela criatura, alguém muito mais próximo dele começava a aparecer cada vez mais. Billy Marco, que não era exatamente o melhor amigo de Jacob, esse lugar sempre pertenceu ao Doug, mas era um conhecido bastante próximo, alguém com quem Jacob já havia passado bons momentos. Alguém que ele considerava confiável e que parecia genuinamente preocupado com o que estava acontecendo, e pelo fato de Billy sempre ver Jacob como alguém digno de respeito. Quando percebeu que Jacob estava se envolvendo cada vez mais naquela situação, tentou convencê-lo a simplesmente ficar fora daquilo, como se ele tivesse a impressão de que aquela investigação poderia terminar de um jeito muito mal, e Jacob, naturalmente, não escutou. Afinal ele tinha acabado de descobrir que possuía superpoderes, seria pedir demais esperar que ele não fosse atrás do primeiro monstro que tentou arrancar seu peito. Enquanto isso, Doug começou a se preparar para finalmente voltar ao Canadá, e isso fez com que sua presença diminuísse durante alguns momentos dessa história, deixando Jacob mais vulnerável justamente quando precisava de alguém para conversar. E Billy começou a preencher alguns desses espaços, acompanhando Jacob em investigações, ajudando a encontrar informações e até mesmo aparecendo quando o garoto estava assustado demais para admitir que estava assustado. Billy rastreava investigações, relatos das redes sociais, e sabia onde a criatura tinha aparecido antes mesmo de Jacob contar, e quando Jacob mencionava o nome Camazotz, Billy simplesmente ficava em silêncio por alguns segundos antes de mudar de assunto. Como se até para Billy este assunto fosse pesado demais, afinal, estamos falando de uma entidade da mitologia maia, seu nome literalmente significa morcego da morte, povos antigos associavam morcegos a rituais de sangue e sacrifício. Provavelmente os mesmos da antiga ilha sem nome, e eles poderiam ficar discutindo sobre isso a tarde toda, até que Camazotz atacou novamente, mas dessa vez foi diferente. A essa altura do campeonato, junto à ajuda de Billy, ele já sabia lutar e usar seus poderes, e havia descoberto que o Rubi podia potencializar suas capacidades físicas para níveis ainda maiores, praticamente dobrando sua força e resistência quando ele conseguia canalizar energia suficiente. Só que Camazotz também parecia estar ficando mais forte. Nesse segundo confronto as coisas saíram de um jeito um pouco mais brutal. Jacob foi jogado contra paredes, atravessou árvores, caiu de alturas que deveriam tê-lo matado e ainda conseguiu continuar lutando, mas percebeu uma coisa durante aquela batalha: Camazotz estava evitando golpes fatais. O que era estranho, ele poderia ter arrancado a cabeça de Jacob se quisesse. Poderia ter atravessado seu peito com aquelas garras e poderia simplesmente tê-lo deixado morrer, mas não fez isso. Em vez disso, continuava tentando dar golpes menos letais. Briga vai briga VRM, até que em determinado momento, os dois ficaram frente a frente, e Camazotz finalmente deixou claro aquilo que queria. Ele não queria matar Jacob. O que ele queria o Rubi. E então veio a frase que, naquele momento, parecia simplesmente uma ameaça misteriosa. Ele só queria o Rubi, porque aquela pedra tinha alguma coisa que ele precisava. E Jacob não sabia o que.
E Camazotz simplesmente não explicou, ele simplesmente desapareceu novamente na escuridão. Só que daquela vez Jacob começou a entender que talvez a criatura não estivesse tentando destruí-lo, talvez ela estivesse tentando protegê-lo de alguma coisa que ele próprio não entendia. E foi justamente essa dúvida que levou Jacob até sua própria família. Quando ele apareceu lá, exigindo respostas, eles não conseguiram mais esconder. Depois de quase 20 anos mantendo aquele segredo, seus pais finalmente contaram a verdade. O rubi era uma herança familiar, mas não havia sido criado por seres humanos. Sua origem remontava a uma entidade sobrenatural antiga, uma força ligada ao mundo das trevas e que havia deixado parte de sua essência naquela pedra, fazendo com que ela fosse capaz de escolher determinados indivíduos como seus portadores, concedendo habilidades físicas absurdamente superiores e permitindo que sua energia fosse canalizada através daquele cristal vermelho. A família de Jacob havia protegido o rubi durante gerações. Cada geração sabia que um dia ele poderia ser necessário novamente. Mas ninguém sabia exatamente quando, mas principalmente, ninguém sabia que alguém como Camazotz apareceria atrás dele. Quando ouviu tudo aquilo, Jacob ficou completamente revoltado pelo fato de seus pais terem escondido aquilo durante toda a sua vida. Com ele a partir de agora, não tendo mais sua confiança em seus pais por terem escondido algo tão importante para ele depois de tanto tempo, eles podiam ter pelo menos contado isso a ele no dia em que ele recebeu o rubi, mas nem isso eles fizeram. Não eram mais a mesma família que Jacob passou anos vendo como a sua, e simplesmente foi embora. Horas depois ele foi falar com Billy, era o único no qual ele tinha ainda um pouco de confiança por sempre estar ao seu lado quando podia, e Billy começou a consolá-lo e acalmá-lo do que estava acontecendo. Foi um momento bem bonito entre os dois. Mas aí, a ficha foi caindo. Jacob começou a lembrar das coisas que Billy havia dito, dos lugares onde apareceu, das informações que conhecia, das vezes em que parecia saber exatamente onde Camazotz estaria. E então naquele abraço ele encontrou uma coisa que não deveria existir, uma marca em seu pescoço, uma evidência pequena demais para qualquer outra pessoa perceber, mas grande demais para Jacob ignorar. E naquele momento ele se afastou com medo, e Billy finalmente o fez entender que Billy Marco era Camazotz, ou melhor, ele era um Skupendip, uma criatura lendária do folclore brasileiro, originada de relatos do povo indígena Pinaé. No Alto Tocantins, na mitologia eles são descritos como seres mitológicos alados de hábitos noturnos que voavam como morcegos e usavam machados em formato de meia-lua para manter o equilíbrio entre a vida e a morte. E ali a pessoa em quem ele confiava, o homem que havia acompanhado suas investigações e o amigo que tentou protegê-lo, era a criatura que havia perseguido Jacob durante toda essa história. E talvez essa tenha sido a primeira vez que Jacob realmente sentiu medo de uma pessoa que ele conhecia. Porque tudo aquilo fazia sentido agora. Skupendip nunca o matou. Por que não queria matá-lo? Ele nunca tentou destruir Jacob. Porque Jacob era seu amigo, ele queria o rubi, mas não queria destruir o garoto que conhecia. Billy havia passado toda aquela história tentando manter Jacob fora do caminho porque, apesar de tudo que estava fazendo, ainda existia alguma parte dele que se importava com Jacob, só que isso não tornava sua escolha menos monstruosa. No confronto final, Jacob finalmente enfrentou Billy sabendo exatamente quem estava por trás daquela criatura. E dessa vez não havia mais espaço para dúvidas. Billy se transformou completamente. O corpo humano desapareceu sob aquela forma monstruosa, asas enormes se abriram sob suas costas, garras cresceram. Olhos brilhavam na escuridão e aquela criatura que durante toda a história parecia apenas uma lenda finalmente mostrou sua verdadeira natureza. E Jacob, sem escolha, lutou contra seu amigo. Não porque queria matar Billy, mas porque precisava impedir que ele tomasse o rubi. A batalha foi provavelmente a mais brutal que Jacob já havia enfrentado, mas também foi a primeira em que ele realmente lutou sabendo quem era seu inimigo. E mesmo quando teve a oportunidade de destruí-lo, ele não conseguiu fazer isso, porque ainda enxergava Billy sob o rosto da fera, ainda podia ver o amigo que, apesar de tudo, nunca conseguiu matá-lo. E essa hesitação acabou permitindo que Skupendip escapasse, não derrotado e não morto, mas ferido o suficiente e obrigado a desaparecer novamente na escuridão, mas com a promessa de que aquele rubi ainda seria dele. Enquanto Jacob ficou parado observando a criatura desaparecer em meio ao céu noturno, e naquele momento ele finalmente entendeu uma coisa que talvez tivesse levado tempo demais para perceber. O rubi não havia escolhido alguém perfeito para carregar seu poder, ele havia escolhido alguém humano, alguém que tinha medo, mas também alguém que, mesmo tendo força suficiente para destruir aquilo que odiava, ainda conseguia escolher não fazer isso.
E talvez fosse exatamente isso que aquela pedra estivesse procurando. Quando tudo finalmente acabou, Jacob voltou para casa completamente destruído, coberto de sujeira, sangue e marcas da batalha, mas vivo, e pela primeira vez sua família não tentou esconder absolutamente nada dele. Agora ele sabia a verdade. Sabia que o rubi era de algo sobrenatural, só não sabia o que exatamente, e parando para pensar ele até parecia um pouco com o rubi do Vingança Escarlate, só que um pouco mais diferente, mas sabia que provavelmente aquilo não tinha terminado. Ainda tinha muita coisa sobre o passado de sua família, as coisas sobrenaturais que a rondavam, a entidade dona daquele rubi e todo o peso que girava em torno dele, mas felizmente depois de tudo aquilo, existia uma coisa boa acontecendo. Doug ainda estava ali, um pouco antes de partir definitivamente para o Canadá. Ele encontrou Jacob e os dois passaram algum tempo juntos, como nos velhos tempos, conversando, fazendo piadas e tentando fingir que a vida não tinha acabado de ficar completamente absurda. E Jacob não contou todos os detalhes naquele momento, talvez porque algumas coisas fossem difíceis demais para explicar. Mas Doug conhecia o amigo o suficiente para saber que alguma coisa havia mudado. E pela primeira vez desde que ganhou o rubi, Jacob conseguiu respirar tranquilamente. Tudo na qual ele tinha era ele. Seu melhor amigo e aquela sensação estranha de que talvez a vida estivesse começando a ficar muito maior do que imaginava. Jacob olhou para o rubi vermelho preso ao peito. Ele ainda não sabia exatamente de onde aquela pedra havia vindo, ainda não sabia quem havia colocado aquela força dentro dela, ainda não sabia o que Scoopendip realmente queria fazer com aquele poder. E definitivamente não sabia se o Billy voltaria, mas sabia de uma coisa: aquela história tinha mudado sua vida para sempre, e talvez fosse justamente ali que começasse o verdadeiro legado do Rubi Místico. Porque, em um mundo onde humanos enfrentavam monstros, alienígenas, máquinas e ameaças capazes de destruir cidades inteiras, existiam coisas muito mais antigas escondidas nas sombras. Algumas coisas não precisavam exatamente de tecnologia ou justificativa. Algumas coisas simplesmente existiam, e a melhor forma de lidar com elas são com os amigos, amigos estes que fazemos pelo caminho. E naquela noite, enquanto Jacob caminhava de volta para casa com um rubi brilhando discretamente em seu peito, uma sombra passou rapidamente sobre os prédios ao longe acima dele. Jacob parou, olhou para cima e não viu nada, só o céu escuro e estrelado. Ele olhando aquilo apenas respirou fundo, deu de ombros e continuou andando. Porque depois de enfrentar uma criatura sobrenatural e descobrir que sua família mentiu para ele durante 19 anos e descobrir que um amigo era literalmente um homem-morcego demoníaco, talvez ele tivesse aprendido uma coisa muito importante. Nem toda noite precisa terminar em tragédia. E sinceramente, depois dessa, ele merecia uma noite tranquila, apenas para se preparar para o que viria depois.